Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, sempre um conteúdo atualizado e importante, né? Nós vamos falar da incapacidade total e permanente, aposentadoria por invalidez quando recebe uma convocação. O que acontece? Mas antes também nós vamos tocar num ponto muito importante, tá? Que está em destaque, que muita gente precisa saber. A temática foi trazida no Congresso Nacional, um projeto apresentado que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é o PL 8.949 de 2017. No Senado, olha a data, 2017. No Senado Federal, ele obteve parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais. Se fosse do interesse deles, dos nossos políticos, o projeto ia ser criado hoje, amanhã ele já estava aprovado. Mas como não é do interesse deles, 2017. Na justificativa do projeto, o autor destacou a burocracia desmedida existente entre as pessoas já diagnosticadas como incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável, obrigadas a passar por inspeções periódicas, pente fino e revisões. Segundo ele, não há menor sentido em submeter esses segurados com doenças limitantes e consultas frequentes com o único objetivo de conseguir um laudo que seja aceito pelo INSS na busca dos seus direitos. Autuado no Senado em novembro agora de 2023, o projeto de lei, o PL 5332 de 2023, seguiu cuidando da dispensa da reavaliação determinada aos segurados do regime geral e beneficiários do BPC afastados por incapacidade permanente ou que tenham doenças como Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, de modo que não precisem mais passar por reavaliações. Olha aí, então não é só aposentadoria por invalidez no caso, também é beneficiários do BPC. Agora vocês viram em que condições. O objetivo é simplificar o trâmite e até otimizar o fluxo do sistema. O texto prevê, nas dispensas de reavaliação por quadro irrecuperável, o segurado poderá ser convocado em caso somente de suspeita de fraude ou erro. Há ainda uma previsão de participação de pelo menos um especialista em infectologia na perícia, o que o relator considera imprescindível para o adequado dimensionamento das limitações enfrentadas em caso concreto. Nas hipóteses de pessoas com síndrome de imunodeficiência adquirida, pode conferir maior capacidade técnica aos laudos e evitar possíveis injustiças com os segurados, assim como reduzir as fraudes. Essa imunodeficiência, essa síndrome, se eu não me engano, é a AIDS, tá? Por isso que eles falaram do infectologista. A comissão do Senado apontou a exigência da reavaliação periódica dos aposentados por incapacidade permanente, que é o aposentado por invalidez, e das pessoas com deficiência do BPC, quando a condição for permanente, irreversível e irrecuperável, apenas vai gerar custo econômico que coloca os indivíduos afetados em uma pior situação, visto que para eles a reavaliação pode provocar sérios transtornos. E por outro lado, também não gera benefício nenhum para o INSS. Ao contrário, também cria custos para a realização dessas avaliações. Receber uma convocação para uma perícia de aposentadoria por invalidez pode gerar diversas dúvidas e preocupações, como nós estamos vendo, pois envolve diversos aspectos importantes da continuidade do benefício e dos direitos. A apreensão desses aposentados por invalidez em relação à possibilidade de perder o benefício é uma realidade crescente, especialmente com as revisões periódicas e mudanças no sistema previdenciário. Essa situação de insegurança vem de diferentes fatores, né, que discutiremos agora, né, incluindo aí a importância de entender o que está acontecendo e os seus direitos. As mudanças nas normas políticas do INSS afetam diretamente o emocional do aposentado por invalidez, de quem está de auxílio-doença, de auxílio-acidente, pois a possibilidade de interrupção do benefício gera insegurança e ansiedade.
Muitos temem perder a fonte de renda vital e sentem-se vulneráveis diante das convocações frequentes. A reforma previdenciária de 2019 também trouxe algumas modificações que tornaram mais frequentes o monitoramento desses benefícios, o que significa que esses aposentados estão cada vez mais sujeitos a revisões periódicas, o que acentua o medo de uma possível perda do benefício, mesmo quando a incapacidade permanece. Diante da convocação para as revisões, esses aposentados têm direito de se defender e apresentar provas sobre a persistência da sua condição. Esse direito é garantido na Constituição, tá, pessoal? E assegura que o segurado ele tem a oportunidade de comprovar que ainda está incapaz para o trabalho. Ter laudos médicos, documentos detalhados que comprovem a incapacidade é fundamental para sustentar aí a continuidade do benefício. É recomendável que o segurado sempre tenha em mãos exames, relatórios médicos atualizados, pois esses documentos são essenciais durante a perícia ou eventuais ações judiciais. Em caso de revisões abusivas ou que resultem em suspensão indevida do benefício, o aposentado por invalidez ele pode recorrer ao Ministério Público. Esse órgão também atua na proteção dos direitos do segurado e pode intervir judicialmente se houver indícios de que o INSS agiu de forma irregular e sem uma justificativa clara. Quando o benefício é suspenso de forma injusta, o aposentado ele pode buscar a justiça para reverter a decisão. O juiz vai avaliar se o INSS seguiu todos os procedimentos legais, se há provas suficientes que comprovem também a incapacidade. Essa é uma medida importante para garantir que o segurado continue recebendo o benefício a que tem direito. Algumas leis e decretos também protegem os aposentados por invalidez de situações abusivas. A Lei 8.213 de 1991, por exemplo, assegura que os segurados com mais de 55 anos e que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez mais de 15 anos, eles sejam dispensados dessas revisões periódicas, o que traz uma certa estabilidade. Aqueles também que já têm 60 anos e os portadores do HIV que recebem também aposentadoria por invalidez. Nesses casos, pessoal, contar com um advogado é importante, tá? Para você compreender os direitos, se houver uma suspensão, esse profissional ele pode te orientar, organizar, entrar com recurso. Se você não quer pagar um advogado ou não pode, existe a Defensoria Pública, como nós falamos, sindicatos, ONGs, que podem prestar esse suporte para você, tá? Em algumas situações, o aposentado por invalidez, organizando-se em grupos, olha lá, associações para pressionar o INSS em defesa desses direitos, quer dizer, juntar um monte de aposentados por invalidez. O difícil é você conseguir essa quantidade, né? A mobilização ela pode ser uma ferramenta poderosa para questionar políticas que prejudiquem os aposentados e assegurar que o sistema seja mais transparente e justo. O aposentado por invalidez, ao compreender e fazer valer os seus direitos, ele pode enfrentar com mais confiança as mudanças e as revisões impostas pelo INSS. Com o apoio da Justiça e do Ministério Público e de advogados, isso fortalece a posição. A convocação para reavaliação ocorre quando o INSS decide revisar o benefício. Geralmente é feita para garantir que o segurado ainda possui as condições de invalidez que justificaram a concessão do benefício. O INSS tem direito de revisar, especialmente após a reforma, né, que intensificou essas medidas de fiscalização. A convocação ela pode ser feita quando o segurado está afastado há muitos anos, quando há indício de recuperação da atividade laboral, ou mesmo como uma parte de revisão periódica para confirmar a persistência da incapacidade. A perícia, o profissional designado pelo INSS, ele deve avaliar a condição atual de saúde para ver se permanece a incapacidade de exercer qualquer outra atividade. É crucial você ter laudos, exames, relatórios, tudo atualizado, detalhado, tá, pessoal, com a situação de saúde. Agora, isso é uma piada, né? O profissional designado pelo INSS. O profissional sem ética, não vamos generar, mas 90%
não tem nada de profissional, não tem nada de ético, não tem nada disso. Porque não faz o papel de médico, ao contrário, desrespeita, desconsidera, sabe? Eu não vejo profissionalismo nisso. 2 minutos, não olhar na cara do segurado, não examinar o segurado, não examinar a documentação, não ouvir o que o segurado tem para falar, porque quem melhor para falar da própria incapacidade, senão o próprio segurado. Isso não é papel de médico, tá? Isso aí é piada, falar que o INSS coloca profissionais para analisar. Eu não vou falar que todos os peritos são assim, mas uma grande parte, 70%, 80% dos peritos são dessa maneira. E tem uns ainda que faz piadinha. Eles fingem que estão dando atenção, põem a mão, conversa, são simpáticos, sorriem, isso e aquilo. Não, você está incapaz, só que na hora de dar o resultado, está lá indeferido. Tem uns ainda que brincam com a situação do segurado. Acredite se quiser. A perícia ela tem 3 desfechos principais: a manutenção da aposentadoria, a suspensão do benefício ou a transição, por exemplo, o auxílio acidente. No caso, se for constatado que existe ainda uma sequela da incapacidade que vai permanecer, mas essa pessoa ela pode retornar ao trabalho. Se houver esses sinais de melhora, o INSS pode tirar a aposentadoria por invalidez e passar a pagar o auxílio acidente. Caso seu benefício seja suspenso, você pode entrar com recurso administrativo no próprio INSS. Também é possível buscar a justiça para contestar a decisão. Nesse caso, olha o advogado aí, que vai ajudar você a passar por todas essas fases. Alguns aposentados também têm direito àquele adicional, que muita gente me pergunta, né, com relação aos 25%, se é para auxílio doença, quem recebe auxílio acidente, se o BPC tem direito. Eu já recebi todo esse tipo de pergunta. Não, pessoal, esse é um benefício exclusivo para aposentados por invalidez. Para vocês terem uma ideia, nem aposentado por tempo de contribuição, por idade, tem direito a isso. Somente aposentado por invalidez. E esse adicional, ele é pago para quem está em uma situação que não tem condições de fazer higiene pessoal, os afazeres domésticos, alimentação, que precisa de uma pessoa, de um cuidador e não tem ninguém. Só que tem o seguinte: quem vai autorizar esses 25% a ser pago é o perito do INSS. E eu vou te falar logo de cara, dificilmente, sabe, tem que ser uma coisa assim mesmo terrível para o perito ele liberar esse adicional de 25%, tá? Se a pessoa às vezes está numa situação terrível, ele não libera o benefício, você acha que ele vai liberar 25% a mais para o aposentado receber? Eles estão loucos para tirar o benefício da pessoa. Quer dizer, se você não tiver numa situação terrível, para falar o português claro, não adianta querer marcar a perícia. Se você quiser pagar para ver se o que eu estou falando é realidade ou não, e você é aposentado por invalidez, tenta, marca uma perícia e vai lá. Você vai ver a resposta que você vai ter. Como nós falamos, né, do aposentado com mais de 55 anos que recebe o benefício há mais de 15, ele está dispensado das perícias. Os aposentados com mais de 60 anos, né, e os portadores de HIV. Essas pessoas estão livres devido à idade, são pessoas que já estão muito tempo afastados, 15 anos recebendo aposentadoria por invalidez. Aí você tira o benefício dessa pessoa e quer colocar ela no mercado de trabalho de novo. Vamos colocar que ela tenha acima de 50, 52, 53 anos, 55 anos, vai, que aí... mas não recebe o benefício há 12, 13 anos. Como essa pessoa vai se enquadrar no mercado de trabalho novamente? Diz para mim. Porque você vai entrar numa empresa, você vai ter que apresentar a sua carteira profissional, um currículo. Aí vão perguntar para você: senhor, você ficou afastado 15 anos. Aonde o senhor estava? Ah, eu era aposentado por invalidez no INSS. Você acha que a empresa vai te contratar? É claro que não, pessoal. Essas pessoas têm dificuldade, e muitos também têm baixa escolaridade, não tem condições. É o que nós falamos também em alguns vídeos. Na justiça, isso é levado em consideração. A vida social dessa pessoa, a escolaridade, o conjunto familiar. O INSS não. O INSS só quer saber da incapacidade. Se não existe ali para o perito a incapacidade, adeus.
Não está nem aí se tem baixa escolaridade, se está há muitos anos, se não vai conseguir passar no mercado, entrar no mercado de trabalho. Essa é uma também das diferenças entre o INSS e a Justiça. A Justiça, ela abrange mais o terreno para saber, porque muitas vezes a pessoa pode até ter melhorado a incapacidade, mas a própria idade já não tem mais como a pessoa, se você tirar o benefício dela, ela conseguir sobreviver. Existem pessoas com 55 anos que parece já ter 80, devido ao tipo de vida que levaram, muito sofrimento, uma vida desgastante, então é difícil, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez aqui no canal, eu espero que eu tenha sido claro, esclarecido, tirado dúvidas. O conteúdo é sempre importante, tá, pessoal? Mesmo você que está de auxílio doença, mas o vídeo é de aposentadoria por invalidez, assista, porque pode converter o seu benefício também para aposentadoria por invalidez. E você precisa saber o que está acontecendo. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para estar sempre atualizado com novos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que está faltando nesse mundão aí. Esperamos e pedimos a Deus nas nossas preces que tudo isso passe o mais rápido possível. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.